Quero convidar você, nesta manhã, a abrirmos a palavra de Deus mais uma vez no Evangelho de São Lucas. Essa é a terceira vez na sequência que na leitura bíblica de um sermão abrimos a Bíblia em Lucas. Me lembro que o penúltimo sermão foi sobre o filho pródigo. A última vez que pregamos aqui foi sobre a mulher com fluxo de sangue que tocou no manto do Senhor Jesus. E agora quero convidar você a ir ao Evangelho de Lucas mais uma vez. Você que está aqui conosco na Igreja UNASP, você que nos acompanha pela internet, você que é aluno aqui, ficou um tempão louco para voltar para casa e quando chegou em casa disse: mãe, posso ficar em casa para assistir o culto pela internet lá do UNASP? Deveria ter procurado uma igreja adventista mais perto lá, mas já que você está aí acompanhando, então vamos juntos para São Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 16. São Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 16. Vejamos aqui o que diz a palavra de Deus, vejamos o que o Senhor reservou para nós nesta manhã. São Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 16. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que os conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Está aqui um dos relatos mais ternos, mais amorosos e mais lindos da Bíblia, da Palavra de Deus e do Evangelho. Na verdade, queridos, cada vez que a gente para gastar tempo e concentração num texto para poder dividir a Palavra de Deus, a gente acaba por uma semana ou duas ou três achando que esse é o trecho mais lindo, mais espetacular e mais tocante da Bíblia, porque assim é a Palavra de Deus. 66 livros, a Bíblia toda, cada trechinho da Bíblia que você se detém. E se você pede a Deus sabedoria, ora, gasta um tempo ali, esse texto ganha relevo, ele cresce, ele invade sua alma, seu coração, e se transforma na parte mais linda de todo o Evangelho e de toda a Bíblia. O texto que lemos fala de uma cidadezinha chamada Naim, que não aparece na Bíblia em nenhum outro lugar. Ela ficava a uns 40 quilômetros de Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade em que Jesus adotou como sua cidade. Jesus decidiu morar em Cafarnaum. Ali morava Levi e Mateus, ali morava Pedro, seus amigos. Ele decidiu que Cafarnaum era a sua cidade. E Naim ficava a 40 quilômetros e ficava a 10 quilômetros de Belém. Nessa ocasião, Jesus saíra de Cafarnaum, passara por algumas vilas e aldeias e estava chegando na cidade de Naim, na vilazinha de Naim. E junto com Jesus, diz a Bíblia, estavam seus discípulos, e quando fala em discípulos de Jesus, a gente pensa em 12. 12 Jesus escolheu para estarem juntinho dele, pertinho dele, como um grupo que ele treinaria para dar o pontapé inicial à sua igreja. Mas na verdade seus discípulos eram um número muito maior de pessoas.
pelo menos pelo registro bíblico 70 ou mais. No entanto, ele escolhe 12. Portanto, quando fala que seus discípulos o acompanhavam, era uma multidão, era um número grande de pessoas. Mas discípulos e multidão, havia muita gente, era a primeira etapa do ministério de Jesus, e precisamos entender que o povo estava encantado com esse novo pregador. E veja, queridos, dada a prisão de João Batista, é muito provável que muitos discípulos de João haviam migrado para a caravana que acompanhava Jesus. Portanto, Jesus estava indo com uma multidão para a cidadezinha de Naim. Alguém pode dizer, mas o que Jesus estava indo fazer em Naim? E na verdade essa é a pergunta de alguns comentaristas. Ir fazer o que em Naim? O mesmo que ele vem fazer na minha vida e na sua vida. O mesmo que ele vem fazer no seio da sua família. O mesmo que ele vem fazer na sua igreja. O mesmo que ele vem fazer na sua alma quando a dor, quando o sofrimento toma conta da sua vida. Jesus percorre os 40 quilômetros de Cafarnaum a Naim. E quando ele estava entrando em Naim, saindo da cidade de Naim, próximo da porta da cidade, estava uma outra multidão. E a Bíblia lembra que praticamente toda a cidade estava nessa outra multidão. A multidão que ia com Jesus era uma multidão feliz, festiva, alegre, louvando a Deus, vivendo a alegria de presenciar, aparentemente pensavam, o surgimento de um grande profeta em Israel. Mas a multidão que saía de Naim era uma multidão triste, era um povo choroso, e eles seguiam uma mãe enlutada. E queridos, a multidão que entrava em Naim com Jesus não podia imaginar que esse novo pregador, que é verdade, havia curado muitas doenças, é verdade, expulsara demônios, mas não lhes passava pela cabeça que esse pregador, se encontrasse com a morte, iria vencê-la e ressuscitar o defunto. Não lhes passava isso pela cabeça, jamais. E a multidão chorosa que saía de Naim ao enterro do filho único de uma viúva, não lhes passava pela cabeça jamais que esse garoto pudesse reviver antes de dar entrada na sepultura. A Bíblia fala do filho único de uma viúva. Filho único, vá lá, mas de uma viúva. Na verdade, queridos, a Bíblia quer chamar a atenção para uma mulher que estava sozinha no mundo. Primeiro sem o esposo, e agora sem o filho. A condição de uma viúva em Israel era uma condição delicada. A mulher dependia do marido para a sua subsistência, dependia do marido para a sua vida social, e sob um determinado prisma, ela dependia do marido, inclusive para a prática da vida religiosa. Portanto, a viuvez era uma condição assustadora para qualquer mulher. E se, quando viúva, ela passava a depender dos filhos, se ela não tinha filhos, ou se perdia os filhos, talvez fosse essa a condição mais abjeta, mais desesperadora, onde uma mulher poderia chegar. No entanto, não se fala apenas de uma viúva, mas de uma mulher desfilhada. Uma mulher que perdera o filho, um jovem. E quando chega nesse ponto, eu fico me policiando para não me tornar um pregador repetitivo. Por
porque me chama muito a atenção sempre essa coisa da maternidade, da relação íntima da mãe com o filho. E queridos, não há uma dor maior, não há um sofrimento maior do que a dor da mãe que perde o filho. Esse é o vínculo, mãe e filho, é o vínculo mais forte de todos. O pequeno feto, ele se implanta no útero, ele cria raízes no útero da mãe, e ele se desenvolve praticamente como um órgão do corpo da mãe, um órgão secundário no corpo da mãe. O bebê é implantado no corpo da mãe, quase que como um enxerto no corpo da mãe. E quando um bebê, ainda no ventre, ele precisa de nutrição, ele tem que ser nutrido. Mas ele não pode comer uma pizza, ele não pode almoçar, não pode comer uma macarronada. Então, como é que se nutre o bebê? Ele se nutre com os nutrientes ingeridos e presentes no sangue da mãe. O bebê é nutrido pelo sangue da mãe. Ora, o bebê, quando no ventre, ele não respira, mas ele precisa do oxigênio, que é a sua forma de respirar. E ele retira esse oxigênio de onde? Também da mãe, do sangue da mãe. E quando nasce um bebê, ele está de tal forma ligado à mãe, que alguém precisa cortar-lhe o cordão umbilical, que não deixa de ser uma atitude de violência. Uma violência comum, necessária para a manutenção da vida, e, enfim, mas uma atitude de violência. No entanto, o cordão umbilical afetivo jamais pode ser cortado. Hoje chegou-se a uma compreensão de que o melhor lugar para o bebê, no minuto seguinte após o seu nascimento, é o colo da mãe. Isso, quanto mais rápido, melhor. E existem algumas maternidades já no Brasil em que o parto é feito, o bebê é retirado e imediatamente, antes mesmo de limpar, de lavar, higienizar, ele é colocado no corpo da mãe. E borra o corpo da mãe, a roupa da mãe, com sangue, com líquidos da placenta e tudo, mas ele é colocado nos braços da mãe. Ali é seu lugar. E as experiências têm mostrado que esses bebês desenvolvem uma saúde emocional melhor ao longo da vida e têm uma sobrevida em relação àqueles que são retirados e vai, lava, dá banho, põe não sei onde, e depois de algumas horas, está aqui para você conhecer seu filho, dá uma olhadinha que eu vou levar de volta lá para não sei onde. E quando a mãe recebe esse bebê nos braços, a primeira coisa que a mãe faz é dizer: que coisa linda é você. Esperei tanto tempo, que narizinho lindo. Olha a sua orelhinha. E ela começa a falar palavras carinhosas. Isso vai amaciando, isso vai tocando os ouvidinhos da criança. Ela olha nos olhos do bebê, faz o bebê olhar para ela mesma, e o bebê ainda não enxerga direito, mas ele junta os pedaços, ele enxerga de maneira turva, mas a primeira imagem, o primeiro semblante é o semblante da mãe. E ali o bebê sente o aroma da mãe, o cheiro da mãe, o perfume da mãe, o cheiro do suor da mãe, o cheiro do sangue da mãe, o cheiro do cabelo da mãe. E há uma outra coisa que eu acho simplesmente maravilhosa e é um milagre. Quando o bebê começa a sentir uma coisa estranha aqui dentro, parece que tem um monstro querendo comer tudo aqui dentro do estômago, parece dar um monte de nó. É a fome, a fraqueza. Ele vai se sentindo, ele sente que vai se desfacelando.
E lembre-se que a fome é o primeiro sinal que numa linha muito longa levaria à morte. Se ficar 100, 120, 150 dias sem comer, morre-se de fome. E o primeiro sinal dessa morte é a fome. Então é um sentimento minúsculo da morte, a fome. E quando o bebê sente fome, a mãe traz o bebê para junto do seu corpo. E queridos, aqui vem a parte estrondosa e milagrosa da vida. É do corpo da mãe que o bebê retira o seu alimento. Ele suga, ele extrai do corpo da mãe o seu alimento. E a mamãe alisa, dá toques, faz carinho na costinha do bebê, no rosto, no bumbum, na perninha do bebê. E ali está formada uma relação imorredora. Uma relação que nem a morte de um dos dois poderá desfazer. De tal forma que o mundo é interpretado pelo bebê como se fosse uma extensão da mãe. E para o bebê, cada detalhe do cotidiano é um pedacinho da mãe. É por isso que um médico chamado Winnicott, ele disse que ele criou a expressão mãe ambiente. Ou seja, para o bebê, tudo que existe é uma extensão da mãe. Porque tudo que há de bom, tudo que existe, tudo que é verdadeiro, precisa estar ligado com a mãe. E queridos, a mente humana, ela só se estrutura em contato com uma outra mente humana. A mente humana, ela só é estruturada quando colocada em contato com outra mente humana. E normalmente essa outra mente humana é a mente de quem? É a mente da mãe. A mãe ensina o filho a confiar na bondade, na beleza e no sucesso da vida. Outro dia houve um crime hediondo aí na televisão e perguntaram a um grande psiquiatra do Brasil, Dr. Palomba. E esse crime foi uma agressão e finalmente morte da filha em relação aos pais. E o Dr. Palomba, eu me lembro, ele disse assim: voltar-se e agredir a mãe é a última fronteira entre a sanidade e a loucura. É a última fronteira. Não há mais um limite para onde ir no agredir a mãe, sem que seja um encontro com a loucura. E uma mãe desfilhada, uma mãe que perde o filho, ela vive a certeza de que jamais verá a felicidade outra vez. E Jesus estava entrando na cidade de Naim. E ao entrar na cidade de Naim, ele vê uma multidão chorosa que sai de Naim para o sepultamento do filho de uma viúva. E os anciãos diziam: nenhuma família pode ser tão pobre que não possa contratar pelo menos 2 flautistas e uma carpideira, que é um chorador profissional. Mas ou pobre ou não, o fato é que essa viúva despertou uma comoção tão grande na cidade com a perda do seu filho, que quase toda a cidade se juntou a ela a ir ao sepultamento do filho. E quando Jesus percebe a multidão em choro que vem levando o filho para o sepultamento, a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. 3 palavrinhas. Moveu-se. Houve um movimento. Alguma coisa mexeu. Alguma coisa criou vida dentro do coração de Jesus. Moveu-se de íntima
Não foi simplesmente por ver a multidão chorando, não foi por ouvir o som da flauta, não foi por ver pessoas chorando profissionalmente, não foi por ver parentes da viúva, não. Moveu-se de íntimo, ou seja, partiu de dentro do coração de Jesus a compaixão. E o que é uma compaixão? Visto que ele sentiu compaixão. A paixão vem da expressão grega pathos, disfunção, doença, sofrimento. Patologia, que é doença, estudo da doença. Compaixão é sentir a doença junto, sentir o sofrimento junto. Compaixão, sofrer junto. Jesus começou a sofrer junto com aquela viúva. E notem, queridos, a viúva não clamou, Senhor, me ajude. A viúva não pediu socorro. A viúva não mandou mensageiros a Jesus, como já haviam sido feito em algumas ocasiões. Ela simplesmente, cabisbaixa, talvez além das lágrimas, porque já havia chorado tudo, caminhava silentemente, logo atrás do esquife, para o sepultamento do filho. E uma outra palavra que na Bíblia é sinonimada com compaixão é misericórdia. Das palavras latinas misericor, que é dor no coração. Misericórdia é sua miséria e dor estão no meu coração. Ou seja, quando Jesus entrava em Naim, a miséria, a dor e o sofrimento da viúva vibraram, encontraram eco no coração de Jesus. E sabe, queridos, não é sem motivo que a Bíblia diz que Jesus levou nossas dores. Isaías 53:4 diz, as nossas dores ou nossos sofrimentos levou sobre si. Eu quero ler um trechinho aqui de Ellen White. 7 linhas, ela diz assim: nenhum suspiro se despreende, nenhuma dor é sentida, desgosto algum magoa a alma, sem que sua vibração se faça sentir no coração do Pai. Deus se inclina do seu trono para escutar o clamor do oprimido, e toda sincera súplica responde, eis-me aqui. Ergue o aflito e o oprimido. Em todas as nossas aflições, é Ele afligido também. Em toda tentação e em toda prova, o anjo da sua face perto está para livrar. Nenhum suspiro, nenhuma dor, nenhuma angústia faz tremer o coração do homem. Nenhum luto, nenhuma dor no corpo, nenhuma dor na alma, nenhum rompimento, nenhum divórcio, nenhuma divergência em família, nenhuma pontinha de ódio, nenhuma presença de desespero, depressão alguma, ansiedade alguma, pânico algum, medo algum, vibra na alma do ser humano, sem deixar de causar um estremecimento no coração do amante Pai. E Ele está pronto para dizer, eis-me aqui, para erguer o aflito e o oprimido. Jesus se compadeceu e teve misericórdia da mãe desesperada, não do jovem morto. Compreende isso, meu querido amigo? O problema de Jesus não era com o jovem morto, levado para ser sepultado. Esse não era problema para Jesus.
Assim como o problema para Jesus não era um Lázaro na sepultura há 4 dias. Esse não era um problema para Jesus. A questão de Jesus era com Marta e Maria, que estavam em desespero. O morto não está sofrendo. Pastor, mas está morto, mas não está sofrendo. Mas o sofrimento, mas a morte não é pior que o sofrimento. Mas na morte não se sofre. E Jesus tem poder para ressuscitar. A grande questão de Jesus é ver o sofrimento acontecendo. O seu choro junto ao túmulo de Lázaro não foi por Lázaro. Foi por Marta e Maria. E aqui sua compaixão não é pelo morto, é pela viúva. Moveu-se de íntima compaixão. Por outro lado, é verdade que Jesus não tem relações amistosas com a morte. Jesus não mantém laços de simpatia com a morte, por alguns motivos. Primeiro, a morte separa criador e criatura do convívio para o qual foram criados. Nós somos criados para o convívio com Deus, para viver na presença dEle, para o relacionamento com Ele. Esse foi o motivo primário para o qual fomos criados. O homem foi criado na sexta-feira, e seu primeiro dia de 24 horas foi na comunhão com sua companheira e na comunhão com Deus. O homem foi criado para a comunhão. Ele deveria lavrar o jardim, deveria cuidar do jardim, deveria administrar o jardim, deveria dar nome aos animais, deveria fazer tudo, mas não foi criado para isso. Foi criado para a comunhão com o seu Criador. E a morte rompe o laço de comunhão que deve haver entre criatura e Criador. A morte desfaz o que Deus criou. A morte é uma tentativa de erradicar os traços e os indícios de um Deus que cria amorosamente. Deus nos criou amorosamente, com cuidado, com bondade, ajoelhou-se, moldou o barro, o pó da terra, soprou as narinas, fez com cuidado, de forma artesanal, propôs um relacionamento conosco. E nós somos a testemunha viva do amor, da bondade, da inteligência, da criatividade infinita de Deus. E quando a morte se abate sobre um ser humano, Satanás está tentando erradicar, tirar os traços, as marcas da obra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus virá destruir os que destroem a terra. Porque a destruição da terra é a tentativa de Satanás e a morte de erradicar um traço, uma assinatura do poder criador de Deus. Não, Jesus não tem relações amistosas com a morte. Porque a morte impõe um lastro de dor, angústia e desespero no coração dos homens. E Jesus sabe muito bem o que é isso: dor, angústia e desespero. Você só consegue sentir compaixão do outro. Você só consegue ter misericórdia do outro quando você experimentou em seu coração nuances do mesmo tipo de sentimento. Por isso que um psicopata, ele não consegue sentir tristeza pela dor do outro, porque ele não tem um referencial de tristeza dentro do coração. Por isso que ele não consegue sentir simpatia pelo outro, porque ele não tem um referencial de patós, de dor, de culpa dentro do seu coração. Jesus tem um referencial de dor, de angústia e desespero na alma.
E é por isso que quando olha para mim, para você, Ele consegue de pronto identificar onde está a dor, onde está o sofrimento, onde está a miséria e onde está a necessidade premente da nossa alma. E a morte termina por eliminar os vestígios de família. Havia uma família em Naim, um homem, uma mulher e um filho. E a morte começou a extinguir a família. Levou o marido, depois levou o filho. E eu quase posso ver a vibração de Satanás, seu cinismo e sua arquitetura se organizando para ver quando poderia levar a viúva também. Família é coisa de Deus. E a morte vai eliminando os vestígios da família. Eu tenho uma família muito grande, já mencionei aqui. Da minha família original, meu pai, minha mãe, nossos irmãos. Quando meu irmão morreu em 82, já não era a mesma família que meus pais criaram. Quando meu sobrinho morreu em 88, já não era a mesma família de novo. Foi como se tivesse dado um segundo corte na família. Depois, minha irmã, em 2001, e nós já começamos a sentir que a família caminhava para ser dizimada ao longo de algumas décadas. E quando sepultei meu pai agora, em fevereiro, entendi com maior clareza que em coisa de décadas, essa família que meu pai e minha mãe criaram, ela deixará de existir. É verdade que a família, o nome, o sobrenome vai se perpetuar se Jesus não voltar. Mas a família que meu pai e minha mãe criaram, a família do seu Francisco, da dona de Janira, essa família em pelo menos 100 anos, uma data aleatória, ela não existirá mais como pai, mãe e filhos. Haverão bisnetos, tataranetos que darão continuidade. Mas essa perseguição que a morte faz, tentando dizimar, exterminar, acabar com famílias, isso perturba o coração de Jesus. É por isso que ele não tem boas relações com a morte. Tanto é que no Apocalipse ele diz assim, que será um inimigo que ele vencerá. Ele diz, é meu inimigo, sim, a morte, e eu vencerei. E o que nós temos é o encontro de Jesus com a morte aqui. Os dois grupos se encontram, a multidão feliz com Jesus e a multidão chorosa com o jovem que iria ser sepultado. A mãe andava cabisbaixa ao lado do esquife. E queridos, quando as duas multidões se encontram, qual era a possibilidade de Jesus encontrar-se lado a lado com essa viúva? Mas Jesus foi direto onde estava essa mulher. Chegou bem pertinho dela e disse, não chora. Não chora. Eu me lembro quando eu era bem pequeno, havia um disco, aquelas antigas vitrolas, havia um disco de vinil em casa com a narração da vida de Jesus. Talvez alguns aqui tenham ouvido isso naquela época. E nesse trecho, alguém dublava a voz de Jesus dizendo, não chores. E a viúva dizendo, mas como não chorar, Senhor? Ele era tudo que eu tinha, meu arrimo e minha alegria. E agora eu o perdi para sempre. Quando uma mãe perde um filho, a crença é de que nunca mais ela se encontrará com a felicidade. E Jesus diz à mulher que não chore. E logo em seguida Jesus toca
o esquife, ele toca a espécie de esteira ou rede onde estava sendo levado o corpo do morto. E quando Jesus toca, os carregadores param e baixam o esquife. Nesse momento as pessoas começaram a olhar uma para a outra e diziam: o que é que vai acontecer agora? Por que Jesus fez isso? Essa mulher já está sofrendo, ela já está com dor. Deixa ela enterrar o filho dela. Mas Jesus toca o esquife. E os carregadores entenderam a mensagem e pararam o esquife. E então Ellen White diz assim: os dois acompanhamentos reuniram-se em torno do ataúde, esperando contra todas as expectativas. Ali estava alguém que banira a enfermidade e vencera demônios. E estaria a morte sujeita a seu poder. A pergunta era: por que parar a caminhada até o sepulcro? Por quê? E então, de maneira maravilhosa, o Senhor Jesus disse ao jovem: jovem, levanta-te. E Lucas, usando uma linguagem comum na sua área, que era a área médica, ele diz: e o jovem sentou-se. Esse sentar-se é uma expressão que os médicos usavam, dizendo: pode ficar tranquilo, o seu filho está bem, ele já se assentou na cama. Olha, sabe aquele paciente lá em tal lugar? Ele está bem, ele já está sentando. Então o jovem se assenta. E quando ele se assenta, acontece a coisa mais linda de todas aqui. A Bíblia diz que Jesus fez o quê? O restituiu, o devolveu à sua mãe. Como foi que Jesus fez isso? Eu não sei. Mas eu fico pensando que quando o jovem se assenta, eu penso que Jesus colocou a mão esquerda nos ombros dele e a mão direita nos ombros dela. E penso que Jesus fez isso. Trouxe ambos, um para pertinho do outro. Ellen White, pensando nisso, ela diz assim: Jesus o toma pela mão e o ergue. Seu olhar pousa naquela que lhe chorava ao lado. E mãe e filho unem-se num longo, estreito, jubiloso abraço. A multidão silenciosa contempla a cena, como fascinada. E de todos se apoderou o temor. Mudos e reverentes permaneceram por algum tempo, como em presença do próprio Deus. Depois glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Quando se abraçam, a multidão fica silente. Não se ouve nada, porque não havia nada para ser dito, queridos. Mas no meio da multidão, um primeiro corajoso diz: glória ao nome de Deus. Um outro gritou lá no fundo: esse é um grande profeta que se levantou. E o outro gritou: Deus está visitando o seu povo. E logo a multidão se levanta, numa cena de jubilosa alegria, e dizem: é verdade, um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E eu quero concluir pensando rapidamente nessas duas frases da multidão. Um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Naquele momento, a multidão aturdida se dá conta de que homem algum poderia fazer tal obra. E então eles gritam e cantam: um grande profeta se levantou entre nós.
Você se lembra que no último discurso de Moisés, quando Moisés fez uma retrospectiva do seu ministério junto ao povo, não foi necessariamente uma nota de amargura de Moisés. Mas se você analisa, você sente que ele está querendo dar um recado nas entrelinhas. Ele diz assim, Moisés, ele diz, o Senhor Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. É como se Moisés dissesse, vocês não me deram ouvidos como deveria. E então ele diz, é como se ele dissesse, vocês não me deram ouvidos. Mas ele diz, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, no meio de vocês, e esses vocês ouvirão. E a partir desse dia, Israel começou a sonhar, esperar, desejar, ansiar com esse o profeta. Por isso que um dia, quando o Batista pregava junto do Jordão, a comitiva enviada pelos sacerdotes chegaram lá e disseram, quem é você? E ele disse assim, fica tranquilo que eu não sou o Messias. E aí a comitiva diz assim, então é você Elias? Não. E aí perguntaram, és tu o profeta? E João disse não. Porque havia uma expectativa, uma esperança de que viria esse profeta que cumpriria uma série de profecias do Antigo Testamento. Ele seria profeta, rei, sacerdote. E João diz, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, eu não sou rei, não sou sacerdote, eu não sou quem vocês imaginam. Disse João. E queridos, quando o povo diz, um grande profeta se levantou, é muito provável que eles pensavam num profeta como Elias, Jeremias, Abacuque, ou um outro profeta. Mas na verdade, Jesus era aquela figura messiânica de profeta, rei, sacerdote, que deveria vir. Um profeta semelhante a Moisés, um rei para o trono de Davi e um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O profeta estava ali. E eles disseram também, Deus visitou o seu povo. Essa era uma expressão corrente no Antigo Testamento para falar do olhar de Deus sobre o povo. Revendo a história do povo de Israel, Isaías 63:9 diz assim, em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da eternidade. Ah, queridos, esse profeta que visitou o povo de Deus lá no Antigo Testamento, e que os acompanhou ao longo do deserto, que entrou com eles na terra prometida, esse mesmo Deus que foi com o povo de Israel, os judeus, para o cativeiro, enquanto os filhos de Deus se assentaram às margens do rio Quebar, chorando, lembrando de Sião, com as harpas penduradas, Deus estava ali com eles. Esse mesmo Deus tem uma promessa maravilhosa para o nosso porvir. Apocalipse 21:3 nos lembra, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá lágrima, nem morte, nem pranto e nem dor. Nem lágrima, nem morte, nem pranto e nem dor.
O poeta Shelley disse: nunca se passa do crepúsculo matutino ao vespertino sem que se derrame em dor algum coração. E é verdade, queridos. Nunca se vai do alvorecer da manhã ao crepúsculo da tarde sem que uma alma aflita não necessite da graça do nosso bondoso Jesus. Se me permitem citar um personagem que não corriqueiramente é mencionado entre nós, mas apenas pelo tom de verdade das suas palavras. Charles Chaplin, num dos seus textos, num discurso, ele diz: não sois máquinas, homens é que sois. Por quê? Porque o problema da viúva não era que não tinha um homem para lhe dar comida. O problema da viúva não era não ter um provedor. É claro que na nossa visão mercantil, o problema da viúva é o quê? Quem vai dar comida? Quem vai dar casa? Vai morar onde? Esse não era o problema da viúva. O problema da viúva é: onde está o homem que eu amava? Onde está o homem que me amava? Onde está o homem que viveu comigo 25, 30, 40, 50 anos? E ao perder o filho, o problema dessa viúva, queridos, não era quem é que vai construir uma casa para mim. O problema não era quem é que vai botar uva, pães, frutas, trigo e cevada na minha casa. Porque esse problema, qualquer espiga de cevada no campo de um fazendeiro rico poderia resolver. Qualquer ato de misericórdia de um parente distante, construindo uma chocinha para ela num canto da fazenda, poderia resolver. A grande questão é: meu filho, ele é meu filho, eu amo, e onde está meu filho? É claro que a função de provedor é importante. É claro que o filho, como arrimo, era uma necessidade. Mas os grandes problemas da vida estão contidos dentro do coração. E essa viúva, que já havia perdido o marido, e agora perdera o filho, Jesus não permitiu que ela vivesse mais com essa dor. Talvez, e apenas talvez, após o filho ser ressuscitado, seguiu-se o ciclo natural da vida. Talvez um dia esse filho sepultou sua mãe. E então depois pôde ele, já na velhice, talvez ir para a sepultura, já tendo seguido o ciclo natural da vida como está organizada aqui. Que, aliás, é um ciclo que não tem graça nenhuma. Ficar sepultando uns aos outros. Aquele que se achava ao lado da desolada mãe à porta de Naim, vela ao pé de todo enlutado. É tocado de simpatia por nossa dor. Seu coração, que amava e se compadecia, é de imutável ternura. Eu quero ler isso aqui de novo. Seu coração, que amava e se compadecia, é de imutável ternura. Sua palavra, que chamava os mortos à vida, não é de maneira nenhuma hoje menos capaz do que ao dirigir-se ao jovem de Naim. Diz ele: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Esse poder não diminui pelo espaço dos anos, nem se esgota pela incessante atividade de sua excessiva graça. Esse poder não diminui pelo espaço dos anos e nem se esgota pela incessante atividade de sua excessiva graça. Ellen White, evidentemente. Excessiva graça de Jesus. Compassiva graça de Jesus. Misericordiosa graça de Jesus. Há um coração aflito aqui nesta manhã. Há um coração em dor aqui nesta manhã. Há uma alma cansada aqui nesta manhã. A perda de alguém que amava. As dores se espalhando pelo corpo. As impossibilidades de um relacionamento amoroso. A dor e a preocupação com os filhos. O medo de ter os filhos longe. Há alguém que você está dedicando cuidados especiais e tem orado e clamado a Deus para que o Senhor Jesus toque no corpo dessa pessoa. É seu filho, é seu pai, é seu marido, é sua esposa. Excessiva graça de Jesus. Compassiva graça de Jesus, misericordiosa graça de Jesus. Nós temos um hino que diz: vem, aflito coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão. Sim, dele tu receberás.